Eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 42, e aí nós vamos fazer algumas reflexões. O tema dessa noite é 3 passos para a verdadeira cura do seu coração. E eu quero ler com os irmãos, depois nós vamos refletir através desse Salmo, alguns passos então, se realmente nós queremos ser curados por Deus na nossa vida. Nós já cantamos sobre a grandeza de Deus, nós já cantamos sobre a cruz, já cantamos olhando para a bondade dele, a sua misericórdia, o seu cuidado. Nós já cantamos também sobre a grandeza de Deus, no Salmo 126, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E agora nós vamos refletir então nesse salmo e trazer algumas características ou passos para que, se você quer ser curado nessa noite. Nós estamos vivendo um período onde muitas pessoas estão precisando de cura, mas poucas pessoas estão buscando a cura da maneira correta. E é interessante esse salmo, porque esse salmo nos ensina exatamente o que nós devemos fazer. Então eu quero ler, e aí os irmãos aí acompanhem na palavra de Deus de vocês aí. Diz assim, Salmo 42: Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembre-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Você percebeu como nós estamos vivendo dias sobrecarregados? No contexto, igreja, família, seja lá onde você tem um contexto mais inserido. Você já percebeu como muitas pessoas estão feridas por perdas? Muitas pessoas estão feridas por outras questões como decepções. Outras pessoas estão passando por culpas silenciosas dentro do coração, e isso tem sobrecarregado os corações. Outras estão cansadas espiritualmente. A verdade é que hoje, pelo menos aí, 80% das pessoas estão precisando de cura. Nós estamos precisando passar por um processo de revitalização. E é interessante que no Salmo 42 traz uma questão muito preciosa aqui para nós. Um homem de Deus que está profundamente abatido. Se alguma pessoa falar para você que crente não pode passar por lutas e dificuldades, que crente não pode passar por tribulações, é só você mostrar esse texto. Porque quem escreveu o texto fala ali: os filhos de Coré. Os filhos de Coré, se você não sabe quem eram, eles eram levitas. Eles tocavam instrumentos, eles eram responsáveis pelo cuidado do templo. Se você perceber no versículo 4, ele fala que eles estão com saudade da comunhão, saudades do templo. Então, eles eram pessoas envolvidas na obra. Eles eram pessoas que trabalhavam na obra do Senhor. Pessoas fiéis, mas ao mesmo tempo estavam passando por uma luta, por um abatimento espiritual. E é interessante que nesse momento, ao invés de entrar em desespero, eles buscam a presença de Deus. Vamos entender um pouquinho esse contexto aqui do texto, né? Olha o que está acontecendo com eles. Se você leu comigo e prestou um pouquinho de atenção, você vai perceber que eles estavam passando por 4 situações aí. Eles estavam longe do templo, ou da adoração. Eles estavam longe da comunhão com a igreja, ou com o povo de Israel.
Eles estavam passando por zombarias, os inimigos estavam olhando para eles estavam passando por lutas e os inimigos falavam assim: onde está o Deus de vocês? Vocês estão aí passando por essa situação tão adversa, vocês estão aí exilados e ainda querem louvar a Deus. Quem é o Deus da sua salvação? Quem é o Deus que cuida de vocês? Eles estão sendo zombados, ridicularizados naquele momento. Eles estão passando por uma crise emocional profunda. A alma está profundamente abatida. E é exatamente nesse contexto que nós olhamos para esse texto e vemos então 3 passos ou 3 lições, se você quiser ter uma cura no teu coração essa noite. Pode ser que pode ser que você esteja precisando de uma cura aí na sua vida. E só existe uma forma, não existe uma oração milagrosa. Eu falei de manhã que eu ia falar sobre cura. E eu falei: mas fiquem tranquilos que eu não vou fazer que nem essas igrejas. Vem aqui que nós vamos orar pela tua cura. Nós vamos fazer orações milagrosas aqui. Não é isso que nós queremos aqui. Nós queremos que existem passos bíblicos para você ser curado. A oração faz parte, porque o texto fala ali sobre o momento de oração que ele tinha diante de Deus. Mas existem passos que devem partir da pessoa. E é sobre isso que eu quero falar. E o primeiro passo que nós vemos nesse texto é que, se realmente você quer ser curado nessa noite, o primeiro passo é você precisar levar sua dor honestamente à presença de Deus. Eu quero ler com vocês mais uma vez, que pode ser que você não tenha compreendido do versículo 1 ao versículo 4 algumas características aí. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir seu coração diante de Deus. Olha aí comigo mais uma vez. Ele diz assim, ó: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, de multidão em festa. Você está percebendo que a primeira coisa que ele faz, ele vai até Deus, e naquele momento agora ele mostra verdadeiramente o sofrimento. Ele fala: eu estou sedento, eu tenho sede de Deus, eu estou passando por minha lágrima tem sido o meu sustento de dia e de noite. Você quer ter cura na sua vida? O primeiro passo, você tem que ser honesto com você. Repare que o salmista, em nenhum momento aqui ele finge que ele é forte. Em nenhum momento ele disfarça suas lágrimas. Tem gente que tem medo de chorar. Tem gente que tem medo de mostrar a fraqueza, né? O que vão pensar de mim se verem eu passando por uma situação? Tem pessoas que estão um caco por dentro, mas não tira aquela aparência de que está tudo bem. É interessante que o salmista, ele mostra aqui que ele não espiritualiza e nem um pouquinho ele superficializa a sua dor. Pelo contrário, ele se derrama. Olha como ele se declara aí, ó. Ele fala assim, ó: eu tenho sede de Deus. Ele fala: eu choro na presença de Deus. E aí ainda mais forte ainda, ele fala: eu estou sentindo falta da presença de Deus. O coração, para ser curado, não pode ter negação da dor. Se hoje você precisa de uma cura, se você não abrir seu coração honestamente na presença de Deus, você nunca vai ser curado. Entenda isso de uma vez por todas. Enquanto você não se colocar na presença dele como realmente dependente dele, a alma está sedenta. Enquanto realmente você não chorar na presença dele, chorar, se derramar mesmo na presença dele, enquanto você não sentir a falta da presença dele na sua vida, você nunca vai ser curado. Muitas pessoas querem curas, mas não buscam a Deus. Muitas pessoas querem respostas, mas buscam outros conselhos e não o conselho que vem de Deus. Repare no contexto aqui que está acontecendo. Então aqui ele está exilado, sem condições de ir ao culto comunitário, e agora ele se coloca como uma corça que suspira, sedenta pelas águas. E o centro desse isolamento, ele fala assim como ele faz, a corça passa por lutas e dificuldades até alcançar o objetivo, que é as águas. Eu estou sedento pela presença de Deus, eu anelo, eu necessito da presença de Deus. Por que ele se coloca como uma corça? A corça é um animal que, para tomar água, ela enfrenta lutas e desafios. Para ela chegar até o local onde ela vai se deliciar com a água, ela vai passar por presas e dificuldades. Ela é presa fácil para animais mais ferozes.
Só que é interessante que nesse texto ele fala assim como a corça, ela enfrenta desafios pela presença da água, que é o seu sustento, o salmista está falando assim está o meu coração. Eu enfrentarei aquilo que for necessário para estar na presença de Deus. Se eu precisar enfrentar desafios e lutas, eu enfrentarei, porque a minha alma tem sede, tem anseio, tem desejo de Deus. Quando você olha para a sua vida hoje, você tem tido sede de Deus? O seu coração hoje anela pela presença de Deus? Muitos não conseguem receber a cura necessária, porque têm buscado curas em métodos, têm buscado curas em pessoas, buscado curas em situações, mas têm esquecido que a verdadeira cura, ela só pode vir na presença de Deus. O salmista se derrama na presença de Deus. Ele reconhece a luta, reconhece a humilhação, reconhece, você pode colocar aqui a depressão que ele estava enfrentando, de abatimento, mas em nenhum momento ele desistiu de lutar. Ele sempre estava buscando no melhor lugar. Existem lágrimas aqui. Só que sabe o que eu acho interessante no versículo 4? Porque ao mesmo tempo que ele chora, ele recorda das bênçãos de Deus. Repare que a mente dele não está focada nos problemas. Ele está olhando para tudo aquilo, para as zombarias, para as pessoas zombando dele. Só que ao invés de ele ficar preso nisso, olha aí o versículo 4 mais uma vez. Ele fala assim, lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. Olha agora, ao invés de ele ficar olhando para os problemas, ele olha para as coisas boas da vida. Ele relembra, olha lá, eu me lembro como eu passava, eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele está aqui sedento de estar com a igreja cultuando. Ele está sedento de estar louvando a Deus à frente. É como se ele fosse, parafraseando para nós hoje, mas é como se ele estivesse aqui na frente, dirigindo o louvor e a igreja toda louvando com ele. E ele está falando assim, é isso que me traz sustento, é isso que me traz fortalecimento, é isso que me traz condição de lutar. A sua mente hoje, quando você está enfrentando lutas e dificuldades, você está focado mais nos problemas da sua vida, mais nas situações adversas, ou em meio às dificuldades você tem relembrado os grandes feitos que o Senhor fez por você? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, cantamos. O que vem à sua mente? Lamentações, lembra que nós lemos no começo? Quero trazer à memória aquilo que pode me trazer, ou aquilo que me traz esperança. O que tem te trazido esperança nessa noite? Porque esse é o primeiro passo, se realmente você quiser ser curado. Você tem que ser honesto com você mesmo. Você tem que reconhecer a sua dor. E você tem que levar a presença de Deus. Sendo assim, não esconda as suas lágrimas. Não transforme a sua dor em orgulho silencioso, mas leve diretamente a Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, se realmente você quiser ser curado, você precisa confrontar a sua alma com a verdade. Sabe o que é interessante nesse salmo? Que o salmista ele não fica apenas no problema. Qual é o grande problema que nós temos? Você já percebeu que quando nós estamos enfrentando lutas, nós só focamos nos problemas? Nós temos dificuldades de mudar o eixo da nossa vida. Nós podemos passar um dia bom, passar lutando, sendo feliz. Mas quando vem aquele momento, nós esquecemos de tudo que nós já vivenciamos e começamos a focar só no problema. E aquele problema domina a nossa alma, aquele domina nosso coração, tira a nossa vontade de fazer as coisas, tira a bondade do sono, a gente não consegue mais ter noites boas de sono. Por quê? Porque ao invés de focar na grandeza de Deus, no cuidado de Deus, nós focamos nos problemas. Só que é interessante que o salmista vai fazer agora, é algo que você tem que fazer constantemente também. Ele confronta ele mesmo, ele faz um autoconfronto. Olha, ele está falando assim, eu estou abatido, eu tenho sede, eu choro. Mas olha agora no versículo 5, agora ele muda a característica. Ele não está só no sofrimento.
Imagina se ele ficasse só no sofrimento, ele está exilado, sendo perseguido, e se ele só ficasse lá, ó céus, ó terra, ó mar, tudo está errado na minha vida, nada vai para frente, vai tudo para trás, eu não consigo ver saída. Tem pessoas que é assim, tem pessoas que você pode perguntar, a hora que for, está tudo bem? Independentemente, eu já sei a resposta, ela sempre vai falar, não. Ou ela vai falar, está indo. Tem gente que às vezes você vai falar tão feliz, né, alguma coisa, vai contar uma situação, e a pessoa ela está tão desanimada, mas tão desanimada que você sai desanimado também. Porque a pessoa ela suga você. A gente não consegue levar alegria, mas a gente traz a tristeza junto. A gente tem que começar a olhar verdadeiramente se a gente tem buscado confrontar o nosso coração ou a nossa alma com a verdade. Olha o versículo 5. Ele muda agora a forma de agir. Ele está lá falando que está triste, sedento, chorando. Mas agora é como se você estivesse olhando para o espelho. Imagina você agora nessa cena, tá? Você está olhando para o espelho e você vai falar isso aqui para você, ó. Ele olha agora para o espelho e fala assim, o salmista: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembre-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chamou outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Até aqui por enquanto. Olha o que o texto está querendo dizer agora. Você está percebendo o autoconfronto? Ele não para agora no sofrimento. Ele quer se reanimar, e a forma dele se reanimar, a primeira coisa que ele faz é autoconfronto. Por que você está assim? Você não acabou de cantar sobre a bondade de Deus? Você não acabou de cantar que que você saiu com lágrimas e voltou com alegria? Você não acabou de cantar que o Senhor é bom e grandes coisas Ele fez por você? Olha lá, você não acabou de cantar, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor poderoso. Você está cantando as características de Deus, a essência de Deus, mas por que você continua abatido? Você entendeu que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande Deus, aquele que tem a bondade dEle derramada sobre você, que a misericórdia dEle acompanha você todos os dias, que você tem um Deus que faz grandes coisas sobre a tua vida, um Deus como a gente viu no começo, que deu a vida naquela cruz por nós, e nós cantamos, eu amo a mensagem da cruz. E por que você continua abatido? Você reconhece tudo isso, você louva dizendo tudo isso, e continua abatido, continua triste, desanimado, sem ver projeção para a tua vida. O que o salmista está fazendo agora é, ele mesmo está falando assim, eu não posso mais viver dessa forma, eu não posso continuar nesse meio, porque o Deus que eu sigo é grande, o Deus que eu sigo é poderoso. Repare que o que está acontecendo aqui, ele não apenas sente, ele dialoga com ele mesmo, ele para de ouvir as emoções do seu coração, ele para de ouvir o sentimento do seu coração, que alimenta coisas negativas. Lembre-se que o nosso coração é enganoso. Ele para de ficar repetindo memórias dolorosas de todas as coisas ruins que aconteceram, e ele prega para ele mesmo, dizendo agora assim, espere em Deus. Ele não diz, espera nas circunstâncias, que as circunstâncias vão transformar. Ele não diz, espere que as pessoas farão coisas melhores para você. Mas ele diz, espera em Deus. O versículo 6 é interessante, porque ele diz assim, sinto-me abatido dentro da minha alma. Mas agora ele vai trazer uma característica aí que eu vou explicar para vocês. Ele fala, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, ele ainda se lembra do Senhor. E ele coloca uma figura aí, né, do Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Sabe o que ele está querendo colocar aqui? Só para você entender, o Monte Hermon é a maior montanha de Israel. E é interessante que lá no cume, ela fica lotada de neve. E o que ele está querendo colocar agora aqui, com um degelo que acontece, descem dali torrentes, essas catatupas que ele fala ali, catatupas são torrentes, são correntezas. E quando então acontece um fenômeno ali, a água que está lá no cume da montanha, ela desce formando verdadeiras cachoeiras ali. E essas águas de cima, elas se juntam com as águas de baixo e formam assim o Rio Jordão.
Essa é a cena que ele está colocando aqui, que ele está olhando para essa realidade, tá bom? O salmista olha para esse cenário e imagina sua alma nesse momento, sendo arrastada também de abismo a abismo, como essas águas que descem, esses tormentos que estão acontecendo, essas correntezas que estão acontecendo. Então essa é a figura. O salmista fala, minha alma está nessa correnteza. Por isso que no versículo 7 ele diz assim, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, as tuas ondas vagas passaram sobre mim. Ele está falando dessas correntezas que formam ali. Ele está falando assim, minha cabeça está um turbilhão. Eu também estou passando por lutas e dificuldades. E você já percebeu como é assim na nossa vida também? Um problema traz outro problema. Quando você acha que está tudo resolvido, vem outra luta. E quando vem a outra luta, se acaba, vem outra luta. Por quê? Ele está falando assim, ó, uma luta traz outra luta. E vai ser assim até o final da nossa vida. Não acho que no final até o final da sua vida, você vai ter momentos, muito tempo assim, ó, de paz. Você vai enfrentar lutas e dificuldades. Você vai passar por circunstâncias adversas. Por isso você tem que estar preparado. E o grande preparo que ele coloca aqui, em primeiro lugar, é reconhecer honestamente o problema e levar até Deus. Em segundo lugar, é o seu autoconfronto. Não adianta a outra pessoa ficar te confrontando. Não adianta, eu posso confrontar você o dia inteiro. A gente pode trabalhar com aconselhamentos e mais aconselhamentos, e eu posso trabalhar na tua vida e confrontar você, trazer altos confrontos. Mas se esse confronto não partir do teu coração, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, e você vai permanecer exatamente como está. O que o salmista quer que você entenda hoje? Você precisa reconhecer a grandeza de Deus. A sua alma tem que ter sede dele. Você tem que entender que você vai passar por lutas, perseguições, dificuldades. Mas a grande dificuldade, a diferença aqui, é que aqueles que esperam em Deus, eles serão recompensados. E esse é o terceiro passo. Se você quiser ter a cura, o último passo que o Salmo nos ensina, você precisa escolher esperar e louvar antes da mudança das circunstâncias. O que é interessante no Salmo, que nós vamos a partir do versículo 8, o salmista não foi liberto do problema. O salmista continua enfrentando perseguição, zombarias, risco de morte, falta da presença do templo de Deus, abandonado, ele se sente abandonado por Deus. Ele vai falar ali do abandono, né? Quando ele fala assim, ouvidaste, essa palavra ouvidastes é abandonaste. Então o salmista se sente abandonado por Deus. Olha o nível que ele está no sentido de dor. Só que é interessante que ele escolhe continuar louvando, adorando e buscando a Deus. Essa é a diferença. Ele não diz que ele vai fazer tudo isso se ele for recompensado. Ele diz que independentemente do que possa acontecer, ele vai continuar louvando e adorando a Deus. Lê aí comigo, olha o versículo 8. A conclusão, ele fala, contudo. Então ele está falando lá, ó, um abismo gera outro abismo, todas as ondas são vagas e passaram sobre mim lutas e dificuldades. Olha o versículo 8 agora. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que me abandonaste? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Você percebe que ele está passando por lutas, entende que muitas vezes ele vai passar por um silêncio de Deus. Esse abandono é o silêncio de Deus, mas esse silêncio é porque Deus quer te ensinar algo no silêncio. Mas é interessante que o Salmo não termina com um milagre. O Salmo não termina com solução, mas ele termina com esperança. E a esperança aqui está, eu ainda o louvarei. Eu ainda continuarei louvando ao Senhor. Essa é a virada espiritual aqui. Ele sente a dor. Ele ainda enfrenta a zombaria. Mas ele decide esperar no Senhor. Ele não se desespera mais. Ele não critica.
ele não busca suas próprias forças, ele não se tranca dentro de um quarto, ele não sai de perto das pessoas, ele não abandona as coisas, mas ele decide esperar no Senhor. Ele toma uma atitude agora de ter comunhão com o Senhor. E isso está dizendo aonde? No versículo 8, quando ele diz assim: contudo, eu reconheço a misericórdia de Deus. A misericórdia é o cuidado de Deus. Ele fala assim, mesmo tudo isso, mesmo sentindo esse silêncio de Deus, eu consigo experimentar o cuidado dele, porque é Deus cuidando de mim. E ainda assim, mesmo no momento de dor, o Senhor será o meu cântico à noite. É como se ele tivesse assim, eu terei comunhão, relacionamento com o Senhor, mesmo no silêncio que ele está fazendo. E eu continuarei orando a Deus. Eu não desistirei da minha vida. Eu não deixarei a minha vida para que seja lá o que vai acontecer. Mas eu continuo louvando e adorando a Deus. A cura do coração, então, começa quando a esperança se torna maior que o seu desespero. Quando a sua fé se torna maior do que o sentimento do teu coração. Quando a promessa de Deus se torna maior que o momento. Ele chama Deus de seu auxílio. Mas ele acabou de falar, Deus, você me abandonou. Mas lá em cima no versículo 4, 5, ele diz, Deus, ele é o meu auxílio, o meu cuidador, o meu ajudador. Olha que interessante. O grande princípio aqui que eu quero que você entenda. A verdadeira cura não é a ausência de luta. Você vai enfrentar lutas e dificuldades, mas é a permanência na esperança. É a permanência de continuar louvando antes de receber aquilo que você tanto almeja. É continuar adorando, é continuar cuidando da sua vida, do seu relacionamento, independentemente das circunstâncias. Veja algumas curiosidades legais nesse salmo. No versículo 8, por exemplo, sabe essa expressão Senhor que está aí no versículo 8? Durante o salmo inteiro, 17 vezes usa a palavra Deus, Senhor aí. Sempre é utilizado o Elohim, que é o Deus Criador. Mas nesse momento agora, é a única expressão, é o único momento que ele muda a palavra quando ele fala assim, contudo, o Senhor, esse Senhor é Yahvé no hebraico. Sabe por quê? Porque nesse momento ele reconhece a aliança de Deus. E nesse momento ele entende assim, o Deus Criador, mas ele é o Deus da aliança. E o Deus da aliança é aquele que promete estar comigo em todos os momentos da minha vida. E ele não vai me desamparar. Seja em momentos bons e ruins, o próprio Deus estará comigo. Então nesse momento, ele muda a característica e o atributo de Deus. Ao invés de ele falar de um Deus criador, de um Deus que cuida, agora ele fala de um Deus que promete estar com ele em todos os momentos. E é isso que traz força. É isso que traz ânimo para ele continuar louvando, adorando e continuar tendo relacionamento com Deus. Repare que no versículo 9, por isso então, que no versículo 9, mesmo ele sentindo o silêncio de Deus, ele olha e fala assim, o Senhor é a minha rocha. Porque ele reconhece a aliança. Reconhecendo a aliança, ele entende o silêncio. E no silêncio ele fala, o Senhor é a minha rocha. O versículo 10, o sofrimento só está aumentando. Mas ele continua falando, o Senhor é a minha rocha. Em outra expressão, o Senhor é a minha proteção. É aquele que me traz segurança. A rocha é a segurança. Eu queria que você pensasse um pouquinho. Como anda o seu coração nessa noite, na presença de Deus? Você está precisando de cura? Qual é a cura que você precisa essa noite? Mas a minha pergunta principal é, o que você tem feito verdadeiramente para receber essa cura no seu coração? Entenda que a cura começa com a sinceridade. Entenda de uma vez por todas que a cura exige disciplina espiritual da mente. Entenda que a cura floresce na perseverança. Compreenda de uma vez por todas que Deus, ele não rejeita coração abatido.
Pelo contrário, Ele quer tratar seu coração. Se você está passando por uma luta hoje, leve a Ele e saiba que Ele vai tratar seu coração. Ele reconhece o seu choro. Ele reconhece a sua disposição. Mas Ele quer a sua adoração. Ele quer o seu relacionamento. A alma que aprende a esperar, aprende a sobreviver, espiritualmente falando. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Eu queria que você refletisse em algumas coisas comigo. Talvez hoje existam corações aqui, corações cansados, por exemplo. Você está muito cansado? Esses últimos tempos na sua vida foi um pouquinho difícil? Pode ser que você esteja meio confuso. Seu coração esteja meio aí confuso com algumas coisas que têm acontecido na sua vida. Pode ser que você esteja sofrendo de forma silenciosa. Algo que só você sabe aí no seu coração, que você não contou para ninguém ainda. Pode ser que você esteja enfrentando uma luta interna aí no seu coração e que só você sabe. Pode ser que você esteja igual o salmista questionando: por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor está longe? O Senhor não conhece a minha dor, o Senhor não tem visto aquilo que eu tenho enfrentado. Pode ser que você esteja exatamente assim essa noite. Exatamente como o salmista. Mas eu quero que você entenda que esse salmo é um princípio para a nossa vida. E esse salmo nos ensina 3 coisas. Nós precisamos buscar, nós precisamos nos confrontar e nós precisamos esperar no Senhor. Mas essa espera não é uma espera silenciosa, né? É uma espera louvando, reconhecendo as misericórdias dele e orando. Comunhão. Repare que não é só falar assim: Deus, cuida de mim, e cruzar os braços e falar assim: vamos ver o que Deus vai fazer. Muitas pessoas têm feito isso, querem curas, mas não estão fazendo a parte delas. O salmo é interessantíssimo, porque ele fala assim: ó, você quer cura? Eu vou te ajudar. Só que você precisa me buscar. Você precisa ter relacionamento comigo. Você precisa confrontar o seu coração essa noite. O que precisa ser mudado na sua vida essa noite? Quais são as características do seu coração que precisam ser transformadas essa noite? Você está faltando reconhecer a grandeza de Deus? Olha tudo que Deus já fez na sua vida. Será que você não tem histórias para contar sobre Deus? Eu acho muito interessante a história de Davi e Golias. Não sei se você está situado, mas Davi ainda não era rei. E Davi vai alimentar os seus irmãos na batalha contra Golias. O seu pai fala: leva lá o alimento. E quando ele chega lá, está todo mundo morrendo de medo. Porque ia ter que enfrentar um grande gigante, uma luta bem pesada. E estava todo mundo com medo. E Davi, ele ainda não era reconhecido como um grande soldado. Depois ele foi reconhecido como um grande soldado, né? O texto lá fala que ele não tinha estatura, ele não era um homem fortão, assim, um guerreiro. Mas ele olha para tudo aquilo e ele vai para a batalha. Eu acho que isso é a parte mais linda, quando ele vai até o rei Saul e fala assim: eu vou lutar contra o gigante. E aí a historinha vai, e o Saul fala assim: mas como você vai lutar? Todos aqueles soldados ali estão ali, você vai se prontificar? Ele falou: vou. Ele falou assim: mas apresenta teu currículo aí para mim, então, por que você quer lutar? E aí Davi diz assim: eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai. Eu estou parafraseando, claro. E ele diz assim: vem um leão e um urso combater contra as ovelhas. E eu fui lá e venci essa batalha. Eu sozinho consegui vencer a batalha. E ele fala assim: o Senhor Deus me fez vencer um leão e um urso. Quem será esse incircunciso que está afrontando o nome do meu Deus? E aí a história vocês já conhecem. Ele vai para a batalha. E quando ele vai para essa batalha, então, queriam colocar armadura nele. Só que, como eu falei para vocês, ele era meio franzinho, né? Ele não era muito forte.
E aí aquela armadura era muito pesada. E ele falava assim, não tem como eu lutar com isso. Ele falou, eu vou sem nada. Eu vou com a minha armadura. Eu vou só com o meu... Em outras palavras, afunda ali o estilingue dele. E ele vai para essa batalha então. E ele ganha com um tirinho na testa. Você acha que seria possível aos nossos olhos? Mas você sabe que... Por que eu estou te contando essa história de Davi? Porque Davi, ele enfrentou a luta. Mas ele não enfrentou a luta olhando para as circunstâncias. Ele enfrentou a luta olhando para o Deus que estava com ele nas circunstâncias. E a vitória dele, ele deixa bem claro: eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, para que todo esse povo e todo Israel reconheça que existe um só Senhor. Quando você se sentir abatido, veja se você tem um currículo aí para apresentar dos grandes feitos de Deus na sua vida. O que fortaleceu Davi foi ele falar: eu já tive experiências. Você já teve experiências aí de livramentos de curas na sua vida? Eu acho que sim, né? Na próxima batalha, lembra? Um abismo chama outro abismo. Você vai enfrentar outra luta? Olhe para aquela passagem e fala assim: o Deus que eu sigo me deu força. E essa luta de agora, eu vou continuar glorificando a Deus. Eu vou usar essa batalha para glorificar a Deus mais uma vez. Eu vou usar essa batalha para engrandecer o meu Deus mais uma vez. Como está o seu coração? Você tem histórias para contar dos grandes feitos de Deus? Sendo assim, eu concluo aqui com 4 aplicações para nós. Primeira, não ignore o estado da sua alma nessa noite. Examine o seu coração diante de Deus. Daqui a pouco eu vou te dar esse momento para você orar. Não ignore o estado da sua alma. Muitos crentes têm cuidado do corpo, têm cuidado da rotina, têm cuidado do seu ministério, têm cuidado da sua família, têm cuidado dos seus filhos. Tudo isso é importante, mas tem negligenciado a sua alma. E uma alma fria se torna vulnerável espiritualmente. Não adianta você cuidar do seu corpo, da sua família, dos seus filhos, do seu trabalho, do seu prazer, do seu lazer. Não adianta nada você cuidar disso tudo se você não cuidar da sua alma. E a forma de você cuidar da sua alma é a busca incansável por Deus. Em segundo lugar, tome cuidado com pensamentos pessimistas na hora da angústia. Você sabe qual que é o grande problema de nosso? Porque em todos os momentos que nós enfrentamos, assim como o salmista, nós também somos levados a ter pensamentos assim: Deus me esqueceu, nada vai mudar, não existe mais esperança, eu já tentei de tudo e nada acontece na minha vida. Cuidado, que esses pensamentos só querem te carregar para baixo. Esses pensamentos só querem te dar uma raiz de amargura no seu coração. A Escritura nos ensina que nós vamos submeter as nossas emoções à verdade e à grandeza de Deus. Não deixe que pensamentos ruins te levem ao abismo, mas olhe para Cristo e aquilo que Cristo fez na cruz por você. Busque vitórias, não em receitas, mas em Jesus. Não adianta você ler ali aqueles livros, 10 passos para uma vida feliz, 20 passos para você ter a vitória, 20 passos para você ser uma melhor pessoa. Você quer tudo isso? Vá na palavra. A palavra vai te ensinar a ser uma melhor pessoa. A palavra vai te ensinar a entender quem é o Deus que vai te dar a vitória. A vitória só é possível em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, entenda isso. Quando você estiver passando por uma luta, a distância da comunhão espiritual só vai intensificar o abatimento da sua alma. Infelizmente, quando nós enfrentamos lutas, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar da igreja também. Mas interessante que o salmista faz ao contrário.
no momento da dor, da luta, ele vai lá no versículo 4 e fala assim: eu sinto uma saudade de quando eu estava lá com a casa de Deus. Eu sinto uma saudade de quando eu estava lá adorando, louvando, engrandecendo a Deus. O que eu mais gosto do louvor é quando eu paro de cantar. Vocês já perceberam que às vezes eu tiro o microfone e fecho os olhos? É porque eu gosto de ouvir a igreja cantando. Isso me traz uma paz tão grande quando eu consigo ouvir a igreja louvando a Deus, a comunidade da fé, todos louvando ao mesmo tempo. Não perca de vista a importância da sua comunhão. E por último, aprenda que a esperança em Deus é o que sustenta o seu coração em meio às dificuldades. Não é qualquer esperança. Esperança em homens são falhas. Esperança em financeira são falhas. A única esperança que pode te trazer paz é a esperança que vem de Deus. Como anda seu coração essa noite? Está abatido? Está enfrentando uma dificuldade? Eu queria orar por você, mas antes, eu queria que você orasse com Deus aí. Pode ser que você nunca tenha sido tão sincero assim com Deus, mas eu queria que você fosse honesto, olhando para esses 3 passos. Pode ser que você nunca se derramou na presença de Deus aí. Pode ser que você nunca falou verdadeiramente tudo que você está enfrentando. Ele conhece seu coração, mas Ele quer que nós façamos isso. Isso é relacionamento, intimidade. Eu queria que você orasse a Deus nesse momento. Eu queria que você se derramasse na presença dEle. Pode ser com palavras, pode ser com lágrimas. Ninguém vai olhar o que está acontecendo na sua vida nesse momento. É você com Deus. Mas eu queria que você refletisse verdadeiramente quem é o Deus da sua salvação. Quem é o único que pode tratar as feridas do seu coração. Que você possa verdadeiramente levar a sua dor nesse momento a Deus. Mas lembre-se que nós não podemos parar na dor. Você precisa confrontar seu coração diariamente. Quando você ficar triste lá, desanimado, confronte falando: por que você está tão abatida? Você não viu já tantas coisas que Deus fez por você? Essa é só mais uma batalha. E Deus vai te ajudar a vencer essa batalha. É só mais uma de muitas que você vai enfrentar. E por último, independentemente das circunstâncias, eu queria que você orasse a Deus agora e fizesse um compromisso com o Senhor. De independentemente das circunstâncias, você dizer assim: eu continuarei orando, eu continuarei louvando, eu continuarei esperando no Senhor, o Deus da minha salvação. Derrame-se na presença de Deus nesse momento. Ore a Deus. Coloque-se na presença dEle, reconhecendo esse poder e essa misericórdia dEle que te sustenta todos os dias. Não desanime, não desista de lutar, mas espera no Senhor, o seu Deus e o seu auxílio. Então ore a Deus, depois eu quero orar por você também. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, para te louvar, para te adorar e reconhecer o grande auxílio que o Senhor é em nossas vidas, ó Pai. O Senhor conhece cada coração que está aqui, ó Deus. O Senhor sabe das feridas, o Senhor conhece cada dor aqui, ó Deus. A minha oração nesse momento, ó Deus, é que o Senhor esteja visitando cada coração. E que nós possamos tomar uma decisão nessa noite, ó Deus, de verdadeiramente esperar no Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos que lutas e aflições todos nós enfrentaremos.
Às vezes com maior intensidade, com menor intensidade, mas sempre enfrentaremos situações adversas, ó Deus. Mas nessas situações, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos que o Senhor está conosco. Que o silêncio muitas vezes é o Senhor nos ensinando algo, ó Pai. Eu oro por cada vida que está aqui, ó Deus. Que nós possamos crescer nesse momento. Que nós possamos amadurecer mais a nossa fé, ó Deus. Que nós venhamos a reconhecer que não existe vida longe do Senhor, ó Deus. Não existe paz longe de Ti, ó Deus. Não existe esperança, ó Deus, longe da Tua verdade, da Sua vontade, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a não ficarmos apenas reclamando e questionando, ó Deus. Mas traga à nossa memória aquilo que possa nos trazer esperança, Deus. Traga à nossa memória, ó Deus, aquilo que pode nos trazer um novo recomeço, ó Pai. E que independentemente das circunstâncias, nós continuemos louvando, adorando, porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento de dor. Ajuda nesse momento de abatimento, de lutas. Que nós descansemos no Senhor, que nós continuemos louvando, que nós o adoremos e que nós também busquemos fazer a nossa parte nesses momentos de lutas, ó Deus. E que o grande anseio da nossa alma seja apenas a Tua presença. Que a grande consolo do nosso coração seja a Tua paz. E que a grande vontade da nossa vida seja Te adorar. Não por aquilo que o Senhor faz, mas pela Tua essência, por aquilo que o Senhor é na nossa vida, Deus. Cuida de cada coração. Traga curas essa noite, ó Deus. Traga renovo essa noite. Traga esperança essa noite. E traga motivação para vivermos dias melhores, ó Deus. É assim que eu oro, ó Deus, e bendigo o Teu santo nome. Amém, Senhor Deus.